Vamos então nos entregar na mão de Jesus, agradecer a Ele por este nosso encontro desta noite. Podemos fazer mais um estudo do seu Evangelho, dos ensinamentos que nos trouxe. Vamos então, por alguns minutinhos, orar e meditar com Jesus. O nosso carinho ao Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, que está sempre junto de nós, nos auxiliando, trazendo conforto, todas as nossas necessidades. Que a luz divina os ilumine cada vez mais. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Muito bem. O nosso estudo de hoje está no capítulo 3, nos itens 3, 4 e 5. Este capítulo 3 tem o título de Há muitas moradas na casa de meu Pai. E o subtítulo de hoje, nós vimos já o estados da alma na erraticidade, e agora nós vamos ver, no dia de hoje, as diferentes categorias de mundos habitados. Então, o item 3 nos traz a seguinte orientação. Do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes um dos outros. Superioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que seus habitantes são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões é quase nula à medida que esta se desenvolve. A influência da matéria diminui de tal sorte que, nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Item 4. Dos mundos intermediários, há mistura do bem e do mal, predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento. Embora não possa ser feita dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão de seu estado e sua destinação, e baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de um modo geral como se segue. Os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Os mundos de expiação e de provas, onde o mal domina. Os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal. Os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, e é por isso que o homem nela é o alvo de tantas misérias. Item 5. Os espíritos encarnados sobre um mundo, a ele não estão ligados indefinidamente, e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingirem a perfeição.
quando atingiram sobre um mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passam para um mundo mais avançado, e assim sucessivamente, até que tenham atingido o estado de espíritos puros. São igualmente estações em cada uma das quais encontram elementos de progresso, proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem a sua demora em um mundo infeliz, ou serem relegados para um mundo mais infeliz ainda, que é aquele que são forçados a deixar quando são obstinados ao mal. Muito bom, clara a lição, né? Mas o irmão Davidson nos trará mais sobre o assunto. Davidson, você tem a palavra. Estudamos. Não vim destruir a lei, onde traz Moisés, Jesus e Kardec. Fica clara aí a fala de Jesus que ele não veio destruir a lei, mas apenas cumpri-la. Portanto, no capítulo 1, iniciamos o estudo da terceira revelação, que é o Espiritismo. No capítulo 2, já vimos, meu reino não é deste mundo, onde analisamos por que estamos aqui, de onde viemos e para onde deveremos ir. Em outras palavras, onde nos localizamos perante a vida, esta vida nos concedida por Deus. Fica claro que estamos aqui de passagem para aprender, se curar e se libertar. Jesus foi extremamente claro. O meu reino não é deste mundo. Eu não sei por que as pessoas procuram o reino aqui. Não é deste mundo. O reino de paz, de amor, de caridade, temos pleno. E diz, eu sou o caminho, a verdade e a amor. Em outras palavras, quando ele diz, eu sou o caminho, fica claro que temos de caminhar. Não parar aqui. Nós sabemos que muitos ficam indo e voltando em várias reencarnações, uma vez que optam por não progredir, terão seus motivos. Lógico que a gente sabe que a dor virá e, num dado momento, ele cai em si e acorda. Ou então, como muitos têm a tendência de se acomodar, progridem lentamente e com excesso de busca de conforto, mais conforto, e prazeres imediatos e mais prazeres em excesso. Portanto, eles progridem bem lentamente. E entramos na semana passada no terceiro capítulo, cujo tema é: e há muitas moradas na casa do meu Pai, muitas moradas, onde é explanado sobre a pluralidade dos mundos, a existência de muitos mundos. Sobre a existência de muitos mundos. Olha que interessante. É basta só dar uma olhada aí para o universo, isto no plano material. Nós temos outras dimensões. Nós não temos uma inteligência para compreender tudo isso, não é fácil. E avançando um pouquinho, não que eu queira avançar, no capítulo 4, estudaremos ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha que interessante. Em resumo, portanto, trabalha aí a reencarnação. Mas eu estou indo à frente para a gente ter uma noção de onde nós estamos. A partir do 5º capítulo, vem as bem-aventuranças, que aí trata do equilíbrio e procedimentos para nós sermos aí bem-sucedidos na verdadeira vida ditada por Cristo, não pelos seres humanos. Estão aqui, logicamente, em evolução. Em resumo, os capítulos que estamos estudando no Evangelho traz sobre os princípios que norteiam, que dão norte à terceira revelação, que é o que Allan Kardec trouxe, que são a imortalidade da alma, a existência de vários mundos e a existência, logicamente, de várias vidas. Esses princípios são regidos pela lei de Deus.
a lei de justiça, de amor, de liberdade, livre-arbítrio, liberdade. Eu vou repetir, o livre-arbítrio é liberdade. E de igualdade. Aí você vai falar, todo mundo fala igualdade, igualdade. Nós somos criados simples e ignorantes. E tem gente que parou nesse caminho e ele quer estar lá na frente, o irmão. O irmão parou várias reencarnações, mas eu quero estar lá na frente, intelectualidade. Tudo. Irmão, ingenuidade. E fomos fazendo aí escolhas equivocadas, algumas acertadas, algumas erradas. E, olha, eu até gosto de reforçar isso na pátria do Evangelho. Considerando essas leis que estão claras de Deus, se dependesse de mim, na bandeira do Brasil, nós teríamos ordem, progresso, justiça, amor e caridade. O amor e caridade teria que estar nessa bandeira. O amor foi sugerido, mas foi retirado. Só relembrando. Então, aí fica uma sugestão. Com certeza, nós vamos ter que causar mudanças aí para frente. É interessante observar que são necessários vários mundos para abrigar pessoas com diferentes níveis de intelectualidade e moralidade. Por exemplo, nós estamos em um mundo de prova e expiação. Prova porque nós estamos sendo aí testados e vamos ser testados demais da conta quanto mais se aproxima da regeneração, a gente sabe disso. E a expiação são os nossos débitos, a nossa caderneta de poupança de vida que nós já discutimos várias vezes aqui. E que tem tudo a ver com a nossa aprendizagem, cura e libertação. Tudo muito bem planejado. Por exemplo, eu não poderia estar em um mundo mais evoluído porque, naturalmente, me sentiria excluído, com autoestima lá embaixo. E você quer saber, tem muita gente que é dada oportunidade, mas tem tudo a ver com o nosso passado. E aí, muitas vezes, goza de baixa autoestima, tem que descobrir a causa, tem que verificar, porque, de alguma forma, acaba sendo um trava para a sua evolução. Mas, voltando aqui, eu não me encaixaria num planeta evoluído. Portanto, aí, o que eu estou querendo dizer? É como ensinar um bebê a andar de moto. Imagina um bebê com o anda aí de motocicleta. Não tem sentido. Aí eu vejo todo mundo andando de moto. Então, veja bem, portanto, nós estamos no mundo certinho, correto, não tem nada nos conforme. Em resumo, alma imortal, muitas vidas e muitas moradas, com um pai que não falha na educação, na cura e na libertação. Não falha. Não falha. Tudo é questão de tempo, mas não falha, é perfeito. E nos mundos inferiores, nós temos aí uma larga experiência por onde já passamos, predominava o mal, a ausência do bem. Predominava. O bem era pleno, predominava mesmo. O bem era tímido, não tinha moral nenhum. Pouco do bem que tinha, não tinha moral nenhum. O bem era zombado. Eu lembro, na minha época de escola, os meninos que estudavam eram chamados de CDF. Tinha lá os termos, nerds, chamavam de tudo. Zombavam de quem estudava. Zombavam de quem estudava. Esse é o planeta de prova e expiação, que a gente vê ainda a prevalência da ausência do bem. Então, aqui, lógico, tem bastante ainda. E vou pegar um exemplo muito interessante. Eu lembro que eu estava na portaria de uma empresa em Jundiaí, estava demorando, falaram que ia demorar, eu parei para tomar uma água num bar onde estava cheio de caminhoneiro. Quando eu pedi uma água, eles zombaram de mim. Eu falei, como assim? Vocês são caminhoneiros. Aí eu fiz uma pequena palestra. Vocês são motoristas. Vocês vão pegar a estrada, vocês estão bebendo e vão querer zombar de mim? Aí eu fui para cima. Quase que eu não sobrevivi, porque eu era fracote perto daquela turma. Mas zombaram. Então a gente percebe que tem zombarias por trás, pela frente. Não é fácil ser do bem, mesmo aqui no planeta de prova e expiação. Imagine nos planetas inferiores. Dá para imaginar? Nessa época, nós tínhamos aí planetas inferiores, mundos inferiores, nós tínhamos aí pouco conhecimento. O conhecimento é poder, é alicerce, uma fundação para o desenvolvimento moral, do pensar no bem, sentir no bem, falar no bem, agir no bem.
Eu sei que nós somos, tudo bem, nós estamos fazendo esse estudo aqui, e tendo possibilidade, estuda. Lógico que tudo que é excesso não faz bem. É chamado de obeso intelectual, aqueles que só ficam estudando e não colocam em prática. Nós temos que estudar e colocar em prática. Hoje somos a Terra. É um planeta de prova e expiação, se aproximando para se tornar um planeta de regeneração. Isso significa que temos pessoas evoluídas proporcionalmente do bem. Isso não existem pesquisas do homem das universidades. No plano espiritual, com certeza tem, bem como muitas pessoas ainda na prática do mal. A evolução coletiva, ela ocorre em etapas bem planejadas. Já comentamos aqui, não espere o mundo melhorar. Provoque você a reforma íntima em você. Provoca, não espera o mundão melhorar. Fala, por que eu vou melhorar? Está todo mundo aí na pior. Ah, irmão, aí você está seguindo a fila. Você não tem, desculpa, tem que se posicionar. Um detalhe importante. O mal dá um show de bola em marketing. Eu chego até a pensar que o marketing foi criado pelo mal. Não estou dizendo, por favor, apague isso que eu falei. Porque os caras dão show de bola. O mal, a ausência do bem. É incrível. O bem não. O bem fica ali na boa. Lógico que o bem é muito mais consistente. A gente sabe que isso é fumaça. Eles são excelentes na ousadia. Procuram dominar todos os meios e dominam, que levam conhecimento e moralização. Portanto, eles estão nas escolas, nas religiões, principalmente no topo, nas mídias, só dá uma olhada, e principalmente nos poderes. Eles não dormem de motina, não, é 24 horas. Já o bem está aprendendo a acordar e vai ter que acordar, né, nesses períodos atuais. Não tem outra alternativa. Não tem aquela de querer, né, querer, eu devo, eu preciso. Não está sobrando muita alternativa para isso, não, fazer essa pergunta. E eles abraçam com muita facilidade o ignorante, por isso que eles investem na ignorância. E vê aí alguns níveis escolares do planeta Terra, deixam muito a desejar. No preguiçoso, naquele que não gosta de estudar, de pensar, de desconfiar. Desconfiar. Temos que desconfiar. Aqui é um planeta de prova e expiação. Durante anos, a população brasileira, tadinha. Tadinha não. Tem que aprender através da dor. Não é possível. Né? Por exemplo, confiou demais da conta nas emissoras de TV, de rádio, jornais. E vinha as novelinhas. Confiou demais. E ali eles determinavam o que o brasileiro ia pensar. Isso não é liberdade. E o que ditava? Todos aceitavam. E aí começa aquelas ondinhas, né? Eu não vou citar nomes, né? Basta lembrar do programa do Chacrinha, tinha aquele trabalho de sensualização. Lembra das chacretes, com aqueles biquínis levantando as perninhas para cima? Portanto, era todo um trabalho muito bem feito da ausência do bem. E o povo, é normal. O povo ingênuo, é normal. Não é normal o que foi feito aqui no Brasil. E temos que acordar. Temos que acordar. E as pessoas têm até receio de tocar nesse assunto. Pode sim, e devemos conversar sobre isso. É um assunto muito sério, o que foi feito nesse país. E a conta vem. Eu falo no Brasil, nós estamos vendo agora nos Estados Unidos, toda a América Latina, na África, tadinho, nem se fala, Oriente Médio, é o mundo, Europa, nós estamos vendo. Então, não preciso entrar em detalhes, só não ver quem não quer, quem está alienado. Mas, graças a Deus, surgiu novos meios através da tecnologia, que são as mídias sociais, que também apresentam risco de trazer mentiras, falsas narrativas, e isso faz parte do prova e expiação, para a gente conseguir discernir o que é do bem e o que é do mal. Tem gente aí instruída, PhD. Eu conversei com uma doutora, eu não acredito que ela não consegue perceber o que é do bem e o que é do mal. Ela sabe muito sobre um item da ciência. Mas tudo isso está acontecendo se nós não progredirmos no discernimento do que é do bem e do que é do mal.
não sei o que precisa. Está tudo tão claro. E olha que se pegar ali as falas de Paulo, pegar estudar a Bíblia, está tudo nos conformes. Mas as mídias sociais também trazem a verdade. Muito bom senso, muita pesquisa, nos aproximamos da verdade. Um mundo muito transparente está vindo aí, e que trarão muitos escândalos. Escândalos junto a pessoas que a gente nem imaginava. Que é comum quando um planeta de prova e expiação se aproxima da regeneração. É a separação do joio do trigo. Mas eu sempre ouvi falar, mas eu não sabia que ia ser assim. Ia ser assim, sim. Marcos, apóstolo de Jesus, deu alerta há muito tempo atrás, gente. Olhai, vigiar e orar. O brasileiro tem o hábito de ir confiando com muita facilidade. O brasileiro de baixa, eu digo aí baixo estudo. Quando eu falo estudo, não é escola. Tem muita gente que se forma estudando aí aleatoriamente. Tem gente, mesmo nos dias atuais, que ouve isso, mas não tem a disciplina de ficar esperto até. No período atual, eu vou repetir, já falamos várias vezes, as tentações aumentarão significativamente. Por isso que é muito importante ficar em oração, muitas orações. O período não é de brincadeira, não é para amador. Nós já fomos. Essa conversa nossa aqui, nós já ouvimos em várias religiões no ano passado. Enfim, teremos surpresas conosco, que a tentação virá, vai aparecer, tudo que nós temos aí de certo e de errado. Expressões tais como: eu não acredito que aquele pastor, aquele padre, aquele líder budista, aquele palestrante espírita fez aquilo. Vai aparecer. Opa! Está para ser divulgado nos Estados Unidos a famosa lista lá daquele Jeffrey Epstein, já falecido, que organizava festinhas com muita luxúria e muitas celebridades que a gente possivelmente admiramos. Nós vamos ter surpresas. Eu falo celebridade do mundo artístico, do mundo político, social, enfim, gente do mundo religioso, vai aparecer de tudo nessa lista. Nós costumamos e repetimos dizer: não brinquem com as leis de Deus. Tantas outras alternativas para brincar com as leis de Deus. Ignorância, ingenuidade, cabe aí um bocado de verbalizações com o maior respeito. A lei da ação e reação é imutável, a conta virá. Um exemplo do perfil do nosso planeta: com interesses diversos, ocorre ainda uma guerra, vocês estão acompanhando, espero que estejam orando para a Ucrânia e para a Rússia, estão ensaiando agora, graças a essa nova gestão americana, ensaiando um tratado de paz, onde já morreram mais de 1,6 milhão jovens. Podemos dizer jovens, a maior parte, pode ter uma pessoa ou outra ali idosa. Já pensou? Pararam para pensar? Está morrendo aqui. São irmãos. Basta ver em uma das cartas de Paulo para os Tessalonicenses, esse é o planeta de prova e expiação, uma das cartas de Paulo para os Tessalonicenses. Tessalonicenses era a população que se converteu ao cristianismo em Tessalônica. Tá? Não era toda a população. Ele diz, olha o que ele fala: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. O seu vaso é o corpo humano, tá? O seu corpo humano que foi dado, eu falo o termo dado por Deus, doado, emprestado por Deus para nós. Olha o que ele fala: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Portanto, o corpo é um templo sagrado, santificado, e tem que honrá-lo. E o que é santificação? Significa todo o processo que torna algo santo ou alguém santo. Trata-se, portanto, de uma renúncia de tudo que é impuro, do mal, e devoção aos princípios de Deus. E honra significa princípio que leva a conduta virtuosa e corajosa. Não basta ter virtudes, tem que defender a sua virtude, se posicionar. Em outras palavras, cuidar do seu corpo como se fosse, conforme eu repeti,
um templo sagrado. Você vê nessas guerras, dependendo do ataque, eles preservam as igrejas. Aconteceu isso na Alemanha. Bom, e nós temos que fazer isso com o nosso corpo. Isso foi escrito nos primeiros anos do cristianismo. Nos primeiros anos. Portanto, nós estamos falando de mais de 2000 anos. Mas o que se vê? Por isso que eu digo que vai ter uma aceleração. Tá? Para desmontar o mal ele gasta muito tempo em planejamento. Para desmontar o mal é um tapa. É um tapa. Porque o mal ele tem que criar, ó, se a gente mentir isso, se eles questionarem isso, tem que fazer essa outra mentira, outra mentira, outra mentira, narrativa, mentira. Então eles criam podemos dizer, um sistema tão complexo que leva tempo. E você vê, nós estamos assistindo o planeta, estava lá, estava escrito em Apocalipse. E aí, para desmontar isso, vai bastar aí, ó, conforme a gente vem pegando psicografia, principalmente do Chico Xavier, que deixou, né? Por volta de 30 anos, tudo isso vai ser corrigido, que foi planejado há anos. Olha que interessante. A velocidade do bem, o bem consistente, com coragem, se posicionando dentro do cristianismo. Mas, olha, foi dito isso por Paulo, para cuidar do corpo. Olha o que você vê. Abusos de alimentação, gula, os famosos churrascos, que o camarada fica ali, olha, aquele carniceiro, o cara fica se alimentando de churrasco e bebendo. Não mastiga corretamente, é uma coisa horrível, parece que está no mundo primitivo. Falta de higiene, depois do Covid, ainda tem gente com falta de higiene. Um absurdo, um absurdo. Eu não consigo entender. Tá? Eu já repeti várias vezes aqui, o celular é um vaso sanitário, as pessoas pegam o celular, botam a mão na boca, pegam salgadinho, é uma coisa horrível. A bebida alcoólica saiu agora no mundo científico, eu procuro dar uma lida nessas revistas, descobriram que provoca câncer. Lógico. Roberto Marinho, da TV Globo, morreu com 98 anos, tomando cuidado do vaso dele, do corpo dele, possivelmente seguiu o que foi dito por Paulo aos Tessalonicenses. Quando ele esteve com o Papa, eu não vou precisar se era o João Paulo, eu não lembro, mas eu lembro dessa notícia, que o Papa ofereceu vinho para ele, ele perguntou, tem álcool? Isso que é se posicionar. E o Papa falou, tem. Ele falou, então não quero. Eu não bebo. Olha que coisa linda. Quem vai para a Alemanha e Munique tem a cerveja mais antiga, a mais antiga do mundo. Tem a cervejaria mais antiga do mundo, a HB. 24 horas uma banda ali tocando e aquelas pessoas bebendo. Um país de primeiro mundo que toma uma cerveja danada. Então a gente vê falar, é o planeta de prova e expiação. Né? Aí nasce. O camarada é muito comum, os antigos, fala, meu avô fumou, bebeu, faz até uns 94 anos. Muito comum no interior. Aí vem o bebê, esse rapaz desencarna, tudo que você faz é registrado no perispírito. Aí vem o bebê, o médico pergunta, mas esse bebê tem cirrose. O fígado dele está com cirrose, esse menino. Esse menino bebe? Essa criança bebe? Não. Ficou registrado no perispírito. Eu acredito que, inclusive, no futuro, quem tem diabetes aí e tudo mais, o açúcar e a gordura, o açúcar branco, principalmente, e a gordura, serão consideradas drogas. Acredito eu, tá? Algumas gorduras. Enfim, está dependendo aí de muita evolução da Organização Mundial da Saúde. Mas é feito com humanos, indicações, amigo do amigo, aquela conversinha. Portanto, estamos aqui num planeta de prova e expiação. O sofrimento, a miséria, a fome faz parte ainda. E tudo bem, com esse perfil, lógico, nós não vamos ser aceitos jamais no mundo de regeneração. Portanto, aí quem está nessa ainda vai ter que preparar a mala já ir se planejando, que aqui não vai ficar, não. Aqui não, irmão. Ao prestarmos atenção, as mudanças grandes e rápidas que estão vindo aí, estão trazendo grandes oportunidades para nós nos transformarmos. Grandes transformações estão vindo. Tem gente que não está percebendo isso, está mudando o nível de exigência, é incrível o nível de informação. E, portanto, em resumo, se não for nessa vida, se nós não acertarmos nessa vida e ficarmos aí só na teoria, não vamos atingir o progresso que está sendo plantado aqui nesses estudos. A hora é agora, é hora de agir. Ficar de olho nos 7 pecados capitais, para não eu repetir, que o tempo está estourando aqui. Portanto, ele faz a frequência cair.
E é muito importante, como o tempo está estourando, é importante a gente ter consciência que nesses mundos mais evoluídos, as pessoas elas terão ferramentas e conhecimentos necessários para que tudo isso que está ocorrendo aqui não ocorra. Como nos preparar para a regeneração? Nós estamos carecas de ouvir isso, mas isso tem que repetir. Trabalhar na caridade, o amor ao próximo, a benevolência, a piedade e a paz. Pensar no que estamos sendo, no que estamos fazendo, no que somos como seres humanos, como cidadão, como vivemos dentro de nossas casas, no ambiente de trabalho, na sociedade. Como o tempo está bem em cima, eu separei aqui 2 textos de um livro que eu tenho, eu vou ler. Tá? Não há nada que melhor defina uma pessoa do que aquilo que ela faz quando tem toda a liberdade de escolha. Eu vou repetir, tá? Não vou citar o autor, para a gente não perder tempo. Não há nada que melhor defina uma pessoa do que aquilo que ela faz quando tem toda a liberdade de escolha. Aí, mais uma que tem tudo a ver com esse texto. Conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Eu vou repetir. Conheço muitos que não... As frases não são minhas, eu estou lendo, tá? Conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Portanto, fica aí. Portanto, que Deus abençoe a todos. Reflitam. Reflitam. Esses estudos são grandes alertas e, de repente, dê um passo naquilo que está lá no seu coração. Nós sabemos que os irmãozinhos superiores estão nos nutrindo quando dormimos. Portanto, presta atenção, abre um tempo, não entra nesse ritmo acelerado, abre um tempo para sentir. Eu vou chamar de intuições, mas foi uma inspiração quando você estava dormindo, desses irmãos que nos amparam, que é a equipe do Dr. Bezerra de Menezes e outras correntes que ajudam a equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Que Deus abençoe a todos. Eu peço desculpas à minha internet, isso acontece, com respeito, e vamos para cima. Erros acontecem. Nós temos que aprender a corrigir rápido. E essa é a ideia, se Deus quiser, a gente corrige na próxima. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Deus. Muito bom. Vamos dar continuidade, então. Vamos agora chamar o André, trazendo a palavra do Dr. Deolindo. André, você tem a palavra. Bem, diferentes categorias de mundos habitados. Se nós olharmos bem para aquilo que estamos estudando aqui do Evangelho, igual o Deus já recordou aí, né? No contexto dos capítulos, onde não vem destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu Pai. É tudo dentro de uma continuidade bem lógica. E chegamos numa etapa onde temos a possibilidade de entender o processo da evolução do ser. Como Deus é perfeito, desde a nossa criação. E quando pegamos essa sequência de estudos, nós deixamos de colocar a primeira etapa de todas, que está em Gênesis, né? Que é a da criação. Poderia estar aqui, mas é outro estudo. Onde ali o mundo estritamente primitivo, onde depois de várias etapas, através de séculos e séculos afins, o ser desperta dentro da sua
inteligência, porque isso faz parte de um processo divino. Como Silvícola, no início, apenas com muito instinto, mas nunca deixou de ter lá no âmago de cada um a fé, ou seja, o acreditar em algo maior, que ninguém naquela época entendia o que era. Então, tudo que se despontava, do qual não tinha conhecimento, era algo idolatrado. E o ser foi assim progredindo com a ação divina, lógico, porque no início vivia dentro da sua individualidade, depois já veio a constituição de família, tinha o instinto pela sobrevivência, onde caçava, comia, se protegia dentro das cavernas, onde tinha o instinto da procriação, igual um animal irracional. Mas veja, tudo foi se completando. E os tempos foram passando, as transformações foram ocorrendo. Mesmo assim, dentro de uma época bruta, da qual já tínhamos a inteligência, mas a predominância do material estava em 90% do ser, porque ainda dependia da força bruta. Então, a inteligência, o sentimento, o conhecimento das coisas divinas ainda estavam muito distantes daquilo que necessário se fazia para aquele tempo, para aquela época. Deus, na sua bondade, enviando missionários, espíritos missionários, para poder propagar ensinamentos, para poder, através de exemplos, onde muitas das vezes se tornaram seres idolatrados pela humanidade, pelo povo, pela aldeia, seja lá como for, queremos entender, mas firmava através de exemplos. Porque o ser necessitava de ter algo aonde se apegar. E Deus sempre propiciou tudo isso para nós, como propicia até hoje. Veio, através das ciências, espíritos e também missionários, onde trouxeram a evolução através das arquiteturas, através das ciências médicas, através da física, da química. E assim sucessivamente. E muitos vieram, mesmo numa condição primitiva da qual nos encontrávamos, proporcionando com que pudesse vir um ser diferenciado, que é aquele que todos esperavam, para aquele ser prometido, considerado o Rei dos Reis,
numa época do qual não se conhecia a verdade divina. Em Jesus, como um grande missionário, como a luz do mundo, propicia transformações grandiosas, mesmo numa condição ainda difícil de discernimento do ser. Não podemos dizer que o processo evolutivo foi socorrendo, onde a prova, a expiação começou, então, a se predominar. A liberdade da ciência da religião se pôs presente para tudo e para todos. Exemplos e ensinamentos se firmaram através de Jesus, de todos os seus apóstolos, independente de ser desconhecido ou não, porque muitos estavam espalhados por esse planeta. Não era apenas os seus 12 apóstolos que com ele estavam, muitos apóstolos desconhecidos pregavam em nome dele, em nome de Deus. E o planeta, através da providência divina, e através, principalmente, da aceitação do ser que o habita, vai se melhorando, vai se progredindo, saindo daquele estado bruto, do estado estritamente materialista, da qual se predominava. Novos valores vão chegando, a condição daquele ser forte, bruto, não se faz mais necessário, a massa molecular do homem foi se diminuindo, nos tornamos seres mais delicados, vamos dizer assim. O despertar pela busca do conhecimento, o despertar pela busca dos sentimentos, o despertar pelo controle das emoções, vai se firmando. O ser vai se melhorando. As etapas reencarnatórias desse espírito, dentro dessas indas e vindas, são fatores importantes para também com que as suas reflexões possam ser muito úteis, porque estamos no planeta prova e expiação, Terra, um corpo, né, da qual assim nos faz a locomover com limitações que essa matéria propicia, que esse cérebro propicia, os desafios da qual temos desse elo de convivência com outros que estão em condições iguais, melhores ou inferiores à nossa. A reconciliação com os desatinos da vida, a necessidade do aprimoramento constante dentro do seu fator intelectual, da ciência, para a sua subsistência no mundo material, o desenvolvimento da sua intelectualidade espiritual mediante os fatores espirituais, filosóficos, religiosos, para o desenvolvimento da sua condição moral e espiritual. Veja, tudo vai se completando. E na erraticidade, da qual nos é reservada, mediante a condição que nós nos encontramos de espíritos em provas e expiações, temos muito
muito mesmo a buscar um despertar. Temos muito também a realizar como espíritos nesses momentos provisórios que lá nos encontramos, dentro dos encontros e desencontros com a nossa verdade, dos encontros e desencontros com os nossos desatinos, dos encontros e desencontros com tudo aquilo com que esses espíritos da luz, mensageiros do Pai, nos levam em forma de um despertar para a preparação de novas etapas reencarnatórias, mesmo que tenha que ser naquele planeta de prova e expiação, onde retornamos um pouco melhor, com maior responsabilidades, com discernimento maior da nossa necessidade, gravado no nosso âmago espiritual. E assim vamos buscando instintivamente essa melhora, porque essa é a lei. Criado simples e ignorante, não para ficar estagnado no tempo da simplicidade e da ignorância, mas sim para galgar progressos constantes, que está atrelado à lei do progresso, em todos os sentidos, progresso do ser, progresso do mundo. Os desafios do mal e do bem, que assim se faz presente nessa etapa que nós nos encontramos. Recentemente, entramos numa nova fase, apesar de estarmos em prova e expiações, mas uma fase transitória, onde foi dito pelo nosso irmão Davidson que os desafios são muito maiores, as tentações estão muito mais presentes. Parece que as lembranças estão mais vivas dentro de ti. O tempo parece que está mais curto. Veja quantas coisas vêm a ocorrer. Por quê? Porque estamos chegando numa nova etapa, onde temos que nos posicionarmos firmemente para que a separação do joio do trigo possa ocorrer no seu momento propício, para que passemos para novas etapas regeneratórias, para que passemos posteriormente a novas etapas de mundos felizes, posteriormente de novas etapas de mundos divinos, angelicais, e assim sucessivamente. Esta é a lei. E tudo se completa, podem perceber. Estamos hoje, vamos dizer assim, no meio termo ainda desse processo evolutivo, porque saímos do primitivismo, prova e expiação, continuando prova e expiação dentro de um processo de transição, pensando numa regeneração. Olha só, estamos ainda no meio do caminho. Então, temos muito a fazer, temos muito por nos esforçarmos nesse processo de melhora íntima, da qual nos é necessário. E agradeço por tudo que está a ocorrer, porque se está a ocorrer provas muito mais amplas e muito mais sequenciais no dia a dia da vida, é porque já estamos em condições de começar a pensar numa nova etapa. Mas não falhemos. Tenhamos personalidade firme de negar o mal, de negar as tentações. Tenhamos a personalidade firme de saber, principalmente, que o agradecer
que o perdoar não é fraqueza de ninguém, muito pelo contrário. São virtudes que nós, assim, despertamos dentro de nós. E isto faz com que novos passos possamos nos dar para essa nova etapa de nossa existência, ainda como espíritos encarnados, e adquirindo as experiências em todas as etapas destes mundos determinados por Deus, para que completemos o nosso processo de aprendizado e nos tornemos úteis ao Pai. Não que não sejamos úteis, nos tornemos úteis ao Pai na condição de um ser da qual trabalhará sempre para o estímulo, para o resgate, para o impulsionamento daquele que ficou para trás ou daquele novo que está a vir. Por isso que essa sequência divina nunca se cessará. A criação é constante. E as leis são permanentes. Por isso que nos foi dada as revelações através de Moisés, de Jesus e da doutrina, da qual esse Espírito Verdade nos trouxe através de Kardec, mas que, na verdade, começou lá atrás com o nosso divino e amado Mestre, exercitando a lei do amor. Então, olhemos para tudo isso, olhemos para nós mesmos. Façamos as nossas reflexões na noite de hoje. Entendamos em que estágio nos encontramos. Marquemos uma folhinha de papel que necessitamos nós de vir a fazer a cada dia de nossas vidas. Marquemos as coisas que afligem ainda o nosso coração. Façamos um plano de ação consciente de como vencê-las, para que assim galguemos passos maiores nessa trajetória da qual nos encontramos, nessa etapa reencarnatória, nesse planeta de prova e expiação, nesse tempo de transição do qual assim nos encontramos. Então, olhemos nós a Jesus, agradeçamos a Ele por todos esses ensinamentos, por esse início da qual assim Ele deu nessa etapa do despertar do ser. Agradecemos a Jesus pela continuidade do qual assim Ele ainda se impõe como governador desse planeta de prova e de expiação, ou de muitos planetas de provas e expiações presentes neste universo de Deus. Agradecemos. Olhemos para o nosso próximo, não com sentimentos de tristeza, de mágoa, de ódio, julgando muitas das vezes o indivíduo, porque o indivíduo nós não conhecemos. Às vezes podemos conhecer algumas das suas atitudes, que muitas das vezes não representam o ser.
e não sabemos dividir as coisas, porque firmamos dentro de nós a mágoa, o ódio perante o Senhor. Não devemos assim fazer. Olhamos como um ser, às vezes despreparado ou perdido num determinado momento de equilíbrio das suas emoções, porque pode estar necessitado, pode estar sendo agredido por uma sociedade, num contexto político, financeiro. Sabemos olhar o que está dentro do coração do próximo. Não aprendamos nós a pedir ao Pai iluminar aquele que está necessitado. Mas também não esqueçamos de pedir que Ele nos ilumine, porque temos a facilidade de magoar e ferir os nossos próprios corações. E peçamos a Ele força, coragem, discernimento para que isso não ocorra. Senão nos tornamos seres negativos, seres brutos, violentos, seres azedos com a vida. Isso não faz bem para ninguém. Não significa que temos que sorrir igual palhaço, mas temos que ter a consciência do quanto somos úteis. Temos que ter a consciência de que muitas das vezes a nossa alegria, a nossa simplicidade, o nosso amor significará como impulsionamento a muitos que assim olham para nós, que ainda não conhecem esse lado da vida. Tudo isso faz parte desse processo de aprendizado através das encarnações, através das existências dessas etapas progressivas que os mundos nos proporcionam. Que maravilha que Deus sempre nos oferece. Olhemos nesse momento ao Pai, enxerguemos esta luz. Peço a todos que entreguem-se na imagem de Jesus, como que Jesus, dentro da sua mente, cria a imagem dele, como iluminada, repleto de amor, e sorriso no meio. Chame ele para o abraço, aquele abraço repleto de amor e de fluidos que nos curam, que nos iluminam. Entreguem-se, sintam esse benefício, esta maravilha da noite de hoje. Alimente-se. Agradeço. O agradecer também faz parte do aprendizado. A tudo que desejo, através da solicitação a Jesus, nos deu nesta noite maravilhosa de aprendizado e de cura. Obrigado a todos. Pelo carinho, nossa gratidão a palavras tão confortadoras. Que a
paz de Jesus esteja entre todos nós. Pedimos também que se estenda esta energia que se formou neste momento, se estenda a todos os nossos irmãos com os nomes no grupo de estudo, grupo de cura, irmãos enfermos, necessitados de um afago, do carinho e da luz divina para que sejam fortalecidos e curados. Em gratidão, Pai, a este momento que tivemos nesta noite maravilhoso, de grandes orientações sobre os vários mundos, os vários caminhos que temos à nossa frente, nós vamos lhe dirigir a prece de Cáritas. E hoje, a prece de Cáritas será trazida para nós pela Dami. Dami, por favor. Deus, nosso Pai, pois todos poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, e pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós vós esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá em vossa santíssima imagem. Que assim seja, né? Que tenhamos uma noite reconfortante, maravilhosa, com as bênçãos do nosso querido Mestre Jesus. Que a paz de Jesus esteja junto de nós. Uma boa noite a todos, boa semana. The rainbow